Bom dia a todos. Bom dia a todos aqui presentes materialmente, espiritualmente, aos nossos amigos que nos assistem pela internet. Hoje temos a agradecer até que a chuva parou um pouquinho, né? Pudemos vir aqui até com sol, né? Muito bom. Nós temos os nossos avisinhos de sempre, que as nossas atividades da casa são às segundas, terças e quintas, às 8 da noite, agora pontualmente. Que antes a gente dava um tempinho, né, até às 8h15, por aí, mas agora nós vamos começar pontualmente às 8 horas. É claro que quem se atrasar será bem-vindo da mesma forma. Às quartas-feiras, às 2h30 da tarde, às 2 horas. Uma voz do além nos avisa, assim, que é às 2 horas. E aos sábados, às 3. E domingo, às 10 da manhã, onde nós temos a evangelização infantil. Meia hora antes, quem tiver interesse de passar no plantão, é só chegar e procurar o plantonista do dia, que será sempre bem-vindo. Às sextas-feiras, às 19h30, nós não temos um trabalho espiritual. Não deixa de ser, por ser dentro da casa, mas é um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. Então, quem tiver interesse, é mais uma troca de experiências, é muito bom, muito reconfortante para todos. Nossa campanha do quilo continua funcionando. Quem tiver algum alimento não perecível que quiser doar, são 60 e poucas famílias que nós ajudamos, então sempre é bem-vindo. E aos sábados, às 6 horas, 5 e pouco já está todo mundo aqui, nós saímos para a distribuição de lanche aos moradores de rua. Então, quem tiver interesse também é bem-vindo para nos ajudar. O nosso curso de doutrina começa agora, quarta-feira, dia 1º. Então, quem tiver interesse, passa no plantão e a gente começa o curso. Tá bom? Então, dados os recadinhos, né? O recadinho que faltou foi que não temos mais espaço físico para receber doação de roupas. Roupas, sapatos, roupa de cama, de banho, que as pessoas doavam para a gente não pode estocar mais aqui. Então, só os alimentos mesmo, tá bem? Então, dados esses nossos recados, vamos nos acomodando, nos recolhendo. Quem quiser fechar os olhos, se sentir mais à vontade. Vamos elevando o nosso pensamento, nos colocando de joelhos em espírito diante do nosso Mestre Jesus e vamos humildemente nos dirigir a Ele. Amado Mestre, receba mais uma vez o nosso agradecimento por essa bendita oportunidade de podermos estar aqui reunidos em Teu nome. Jorre um intenso jato de Tua luz, Senhor, sobre esta casa abençoada que nos acolhe com tanto carinho. Ampare e ilumine a todos os aqui presentes, os que vêm buscar auxílio, os que já se sentem preparados em auxiliar. Que todos nós saibamos que somos apenas instrumento da Tua luz. Dai-nos, Senhor, desta forma, a permissão para dar por iniciado mais este trabalho do dia de hoje. Hoje nós vamos ouvir uma explanação sobre a dor e o espírito que o nosso irmão Luiz Henrique vai fazer para a gente. Bem-vindo, Luiz Henrique. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a essa assistência espiritual. Que todos possam receber as bênçãos divinas e o amparo dos benfeitores espirituais. A palestra dessa manhã, ela encontra-se no item 18, A Dor e o Espírito, do livro Segundo Livro dos Espíritos, psicografado por Carlos Bacelli e ditado pelo Espírito Irmão José. Nesse item, Irmão José, ele tece comentários a respeito da pergunta número 597 do Livro dos Espíritos, que Kardec formula aos espíritos da seguinte maneira: pois se os animais eles têm uma inteligência que lhes dá certa liberdade de ação, é possível dizer que há neles um princípio independente da matéria?
E os espíritos respondem que sim, e que sobrevive ao corpo. Essa pergunta, ela está inserida no item do Livro dos Espíritos, que vai discorrer a respeito do homem, dos animais. Mas a ideia aqui não é nós falarmos a respeito da questão dos animais, se eles têm alma ou não, como é que se dá a evolução deles, o que ocorre após a sua morte, se eles reencarnam ou não. Até porque isso nós vamos aprender nos cursos da doutrina, nós podemos também ler o Livro dos Espíritos. Mas, irmão José, ele se aproveita desse trecho, em primeiro lugar, para nos mostrar que os animais, eles possuem um princípio inteligente. Então, aqui já adiantando que eles não têm o espírito como nós, só nós seres humanos. Mas eles já possuem um princípio inteligente. E esse princípio inteligente, ele está em constante progresso, em constante evolução. E, em segundo lugar, ele nos mostra que os animais, eles também passam por dores físicas. Mas isso acontece para que eles possam progredir, para que eles possam crescer. Assim, por exemplo, os pássaros, eles vivem em determinada região, eles se alimentam naquele local, eles têm os seus filhotes. Mas chega um momento em que há uma mudança climática, surge o inverno e já não há mais alimento para eles. Então, eles precisam voar, eles precisam ir para outras regiões. Muitas vezes voam quilômetros, eles vão até outros continentes em busca de alimentos. Eles também precisam estar sempre construindo seus ninhos para se protegerem, para cuidarem dos seus filhotes. E os animais também, de maneira geral, todos, eles trazem aquele instinto de sobrevivência. Instinto esse que é muito importante e faz com que eles não fiquem acomodados. Eles estão sempre vigilantes, atentos, porque senão eles serão presas fáceis de seus predadores. Nós, seres humanos, além da dor física, nós experimentamos também a dor moral, que nós sabemos que muitas vezes é muito pior que essa dor física. E essa dor moral também pode nos trazer sérias doenças físicas. Quantas vezes nós não vemos uma pessoa que aparentemente tem uma vida saudável, se alimenta bem, faz os seus exercícios, e de repente ela cai doente. E a medicina terrena, ela não consegue explicar a origem dessa doença. Mas se nós formos analisar a fundo, nós vamos ver que a origem muitas vezes está numa dor moral. Na verdade, na maior parte das vezes, as doenças físicas, elas são resultantes dessas dores morais pelas quais passamos. Há também aquelas dores eminentemente físicas que deixam a pessoa temporariamente sem movimento, que ela precisa ficar em repouso, ela precisa se afastar das suas atividades habituais. Isso acontece para que ela possa também refletir um pouco a respeito da sua vida, para que ela possa olhar para dentro de si. E isso é bom para que ela possa valorizar mais a sua vida, ela vai valorizar os momentos de saúde, e certamente quando ela recuperar a sua vida, ela vai conduzi-la, a sua saúde, certamente ela vai conduzi-la de uma outra maneira. Nós que estamos aqui reunidos, nós já passamos ou estamos passando por momentos de dor, seja uma dor física, uma doença grave, ou mesmo uma doença leve, mas que nos afasta do convívio social, que nos impede de irmos ao trabalho, ou também uma dor moral, aquela dor pela perda de um relacionamento que é tão difícil, pela perda de um ente querido, a dor por termos sido rudes com o nosso companheiro, por termos destratado alguém, ou também por termos sido traídos por aqueles de quem nós menos esperávamos. E aí chega um momento em que nós nos desesperamos, muitas vezes não aceitamos esse momento de dor, e achamos que Deus, ele se esqueceu de nós. Mas nós percebemos com o tempo que isso não resolve o problema. É como nós colocarmos a sujeira embaixo do tapete. Há aquela aparência de limpeza, mas as moscas continuam ali no ambiente. Muitas vezes estamos sorrindo, estamos aparentemente felizes, mas sabemos que no nosso interior, no fundo dos nossos corações, nós ainda trazemos uma tristeza, um vazio interior. E muitas vezes essa dor, ela surge para nos mostrar que algo não vai bem em nossas vidas.
que nós precisamos modificar algo em nossas vidas. E aí chega um momento em que nós nos lembramos de Deus, de Jesus, eles que estão sempre de braços abertos, nos esperando, que estão sempre nos aguardando para nos consolar, para nos apoiar, para nos ajudar. E aí nós chegamos no centro espírita. E no centro espírita nós vamos ser atendidos por trabalhadores que vão ouvir os nossos problemas, pessoas carinhosas que estão sempre com um sorriso, com aquela boa vontade para nos ouvir, para nos ajudar, para nos consolar. Nós também vamos ouvir as palestras, inúmeras palestras, e vamos aprender grandes lições. Lições essas que vão calar fundo dos nossos corações, que vão nos consolar, que vão nos ajudar no nosso dia a dia, para que possamos viver de uma maneira melhor. E uma dessas lições que aprendemos aqui é a importância de nós resgatarmos a nossa relação com Deus, com Jesus. E nós vamos fazer isso através da prece. Não aquela prece longa, aquela prece decorada, mas aquela prece do coração, que pode ser feita em 1 minuto, que seja, mas que terá muito mais valor do que aquela prece longa em que nós não prestamos atenção naquilo que estamos falando. Então vamos dar mais atenção nesse aspecto. Vamos procurar fazer a prece ao acordarmos de manhã, para que possamos ter um bom dia, um dia de paz, de alegria, que Deus, Jesus e os amigos espirituais possam nos acompanhar, possam nos apoiar durante todo esse dia. Também, durante o dia, naqueles momentos de dor, vamos nos lembrar da prece. Porque no momento que nós fazemos a prece, nós nos afastamos um pouco dessa dor. Nós abrimos o nosso coração para que os benfeitores espirituais possam nos ajudar, possam nos consolar. E vamos também nos lembrar de fazermos a prece antes de dormirmos, para que possamos ter uma boa noite de sono, para que os amigos espirituais nos acompanhem, nos protejam durante o nosso repouso físico. Jesus já nos disse no Evangelho de Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então vejamos, meus amigos, que é uma frase curta, simples, singela, mas que já nos traz um bem, uma paz. Aliás, quando falamos em Jesus, basta nós fecharmos os nossos olhos, imaginarmos a sua figura doce, meiga, que nós já nos acalmamos. Basta nós olharmos o seu retrato, aqui atrás, por exemplo, e nós já ficamos mais calmos, mais serenos. Ele nos traz essa paz interior. Em outra passagem, no Evangelho de João, Jesus também nos diz que Ele é a porta, querendo significar que Ele é o caminho para a nossa paz, para o nosso equilíbrio, para a nossa alegria. Infelizmente, muitas vezes, nós preferimos aquela porta larga, a porta dos prazeres materiais, dos bens terrenos, e achamos que é ali que nós vamos encontrar a nossa felicidade, a nossa alegria. Só que essa alegria, ela é temporária, ela é passageira, e nós continuamos com aquele vazio nos nossos corações. E nós vamos aprender com o tempo que a verdadeira alegria, ela vai ser encontrada a partir do momento que nós seguirmos esses ensinamentos, os ensinamentos de Jesus, que nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. Diante da dor, também nós não podemos ignorar a medicina terrena. Aliás, em toda assistência espiritual, sempre há aquela advertência de que a assistência espiritual, ela não dispensa o tratamento médico. Então vamos nos socorrer sim da medicina terrena, dos psicólogos, dos psiquiatras, para a cura das nossas dores físicas e morais. Mas também nós não podemos ignorar essa questão espiritual, que vai ser muito importante na cura das nossas doenças. Porque, vindo ao centro, por exemplo, nós vamos receber os passes, essas boas energias que vão reequilibrar os nossos centros de força, que vão nos encher de boas energias. Nós também vamos receber o amparo e a ajuda dos amigos espirituais, que vão nos atender na medida do possível. Nesse sentido, vamos imaginar uma mesa com 3 pernas, sendo que cada perna representa um aspecto de nossa vida. O aspecto físico, o emocional e o espiritual.
E nós precisamos cuidar dos três para que essa mesa fique equilibrada, para que ela fique em pé. Assim, podemos até cuidar do aspecto espiritual, do emocional, mas se deixarmos o físico de lado, por exemplo, se não nos alimentarmos direito, não fizermos uma atividade física, certamente nós vamos ficar doentes. E ficando doentes, isso vai atingir o nosso lado emocional e vai atingir também o espiritual. Então precisamos dar atenção a todos esses aspectos. Diante da dor também, surge aquele momento em que nós às vezes sentimos vontade de chorar. Mas nós não devemos achar que a lágrima é um sinal de fraqueza, é um sinal de inferioridade, porque nós temos grandes exemplos na Bíblia. Nesse sentido, Maria, ela chorou diante do Calvário. Pedro, ele lamentou-se por ter negado Jesus. Paulo, ele chorou também diante das portas de Damasco. Os primeiros cristãos, eles choraram nos circos de martírio. A diferença é que nenhum deles derrubou uma lágrima sem esperança. Apesar da dor em seus corações, eles continuaram o seu caminho, a sua missão, confiantes na providência divina. Então nós, naquele momento em que surge aquela vontade de chorar, vamos chorar sim, porque essa lágrima vai nos trazer equilíbrio, vai nos aliviar, vai tirar aquela dor, mas vamos continuar a nossa caminhada, confiantes também na providência divina. Vamos também procurar, meus amigos, cuidar dos nossos pensamentos, porque nós sabemos que tudo inicia-se no pensamento. No primeiro lugar nós pensamos e depois nós agimos. Então vamos procurar ter pensamentos mais otimistas, pensamentos de esperança, de alegria, pensamentos de que as coisas vão dar certo, vamos ser confiantes, confiar em Deus, em Jesus, porque através dessa força do pensamento, dos bons pensamentos, nós podemos alterar muita coisa em nossas vidas. Nós podemos melhorar a nossa energia e afastar essas dores. A esse respeito, nós temos também um grande exemplo de uma escritora famosa, Louise Hay, que nos mostra no livro Você Pode Curar a Sua Vida, como ela se curou de um câncer com a força do pensamento. A respeito da dor, nós também podemos ver os exemplos da natureza. A terra, por exemplo, quando nós vamos plantar, nós precisamos abrir buracos, precisamos revolver e mexer na terra, e aí nós jogamos a semente. Mas em pouco tempo vão surgir as árvores, os frutos, as flores, as verduras, os legumes. A árvore, quando nós a podamos, aparentemente ela fica feia, sem flores, sem frutos, sem folhas. Mas em pouco tempo ela ressurge bonita, forte, firme, com uma sombra agradável, onde nós podemos repousar, com bons frutos, flores bonitas. A água também, quando ela surge na fonte cristalina, ela não fica ali naquele canto, naquele lugar onde ela surge, mas ela continua a sua caminhada. E ela vai para córregos, vai para rios, riachos, grandes rios, até atingir a imensidão do mar. Então esse processo de corrigenda, ele nem sempre é fácil. Mas se nós soubermos suportar, se nós soubermos passar por este processo, certamente que lá na frente nós vamos colher os bons frutos, nós vamos sair vitoriosos. Esse processo de lapidação nem sempre é fácil. Assim como aquela pedra bruta que vai sendo lapidada até se tornar naquele bonito diamante, ou aquela pedra bruta do mármore que o escultor vai lapidando até surgir uma bela escultura, como Davi do Michelangelo, por exemplo. Então é isso. Nós precisamos ter essa paciência para essa lapidação, para o nosso crescimento. E não vamos fugir ao processo reparador, porque isso também não adianta, mais cedo ou mais tarde, nós vamos precisar passar por isso. E a esse respeito, há uma história de um senhor
que ele estava cansado de passar por tantas dores, ele já estava desconfiado de tudo, de todos. E ele dizia já não confiar mais em Deus também, achava que Deus tivesse esquecido. Até que certa noite, ele teve um sonho. E ele sonhou que ele caminhava pela estrada da vida. E ao longo desse trajeto, no começo, era tudo muito fácil, muito bonito. Eram campos verdejantes, aquele sol gostoso, aquela paisagem bonita. Ele caminhava feliz. Até que com o tempo, essa paisagem começou a mudar. Começou a surgir os desertos, aquele calor escaldante, ou então mais para frente, já não havia mais vegetação nenhuma, havia muito frio, neve. E ele começou a achar muito difícil esse caminho. Começaram a surgir os problemas. E ele começou a achar a cruz que ele carregava muito pesada. Até que ele resolve cortar um pedaço dessa cruz para seguir o seu caminho. E aí, depois de muita caminhada, ele atinge uma cidade. Cidade essa onde ele poderia encontrar a alegria, a paz, onde ele poderia repousar. Mas qual não foi a surpresa dele quando ele chegou nessa cidade? Em volta dela havia um grande fosso, um grande buraco. E ele percorreu toda essa extensão e não tinha como atingir essa cidade. Porque havia esse fosso em volta da cidade inteira, esse buraco. E não havia ponte alguma pela qual ele pudesse atravessar. E aí ele se deu conta de que ele deveria usar a cruz para atingir essa cidade. Mas qual não foi a surpresa dele quando ele percebeu que justamente o pedaço que ele havia cortado era aquele que seria necessário para que ele pudesse atingir a cidade. Então ele percebeu que a cruz de cada um é aquela que nós precisamos carregar para atingirmos as bênçãos da vida. Vamos ser resignados, vamos ser conformados, não no sentido de nós cruzarmos os nossos braços e acharmos que, porque Deus quis, então não temos nada a fazer. Não, não é esse o sentido da resignação. Mas é o sentido de nós aceitarmos, sem nos revoltarmos, sem nos desesperarmos e continuarmos a nossa caminhada, sem desistirmos, sem desânimo. A dor, muitas vezes, ela nos aproxima de Deus, certamente. E aí nós temos o exemplo de Jesus, por exemplo, Jesus, que é o maior espírito que já reencarnou na Terra, ele também passou pela dor, ele também foi injustiçado, foi perseguido, ele foi colocado na cruz. Em nenhum momento ele reclamou, ele blasfemou, ou ele achou que Deus o tivesse esquecido. Não. Ele continuou a sua caminhada, firme, forte, sem reclamar, sereno, dando seus exemplos de vida, e saiu vitorioso em sua missão. Então vamos nos espelhar sempre no exemplo de Jesus. Não vamos nos esquecer de que essa nossa existência é o nosso campo de luta, é o nosso bom combate. E o nosso campo de luta somos nós mesmos. Não vamos achar que o problema das nossas dores, dos nossos problemas, ele encontra-se no outro, no aspecto externo. Não. Ele está dentro de nós mesmos. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e verificarmos aquilo que nós precisamos melhorar. As qualidades, os defeitos, os vícios que nós precisamos tirar dos nossos corações. É mais ou menos quando nós vamos cuidar de um jardim, nós não precisamos tirar aquelas ervas daninhas para que as boas plantas possam crescer. É isso que nós precisamos fazer dentro de nós. Cada um verificar aonde pode melhorar. Os defeitos e vícios que pode extinguir. Isso vai sendo feito aos poucos, certamente, um passo após o outro. Nós não vamos nos tornar santos de uma hora para outra, mas é importante nós já pararmos para refletir a respeito disso e começarmos desde já essa nossa transformação interior. Então vamos cuidar desse nosso jardim interior, cuidar para que haja aqueles bons frutos, aquelas flores bonitas. E todos nós temos essa possibilidade. Todos nós temos a semente do amor, da paz, da caridade, do perdão. Basta nós cultivarmos, basta nós regarmos, cuidarmos. Não é assim que nós fazemos quando nós plantamos uma planta? Nós temos que cuidar todo dia, dar aquela atenção,
aquele carinho, para que ressurja esse jardim bonito, resplandecente, perfumado, que vai atrair bons pássaros, borboletas, e também nas nossas vidas nós vamos atrair boas situações, boas pessoas, nós vamos trazer paz e alegria para nós. Nos momentos de dificuldade, de perigo, há aquela sigla mundialmente famosa, o SOS. E aqui nós podemos adaptar o seguinte sentido. O primeiro S, ele significa silêncio diante do caos. O O, oração diante do desafio. E o último S, serviço perante o mal. Então, a respeito do silêncio diante dos problemas pelos quais passamos, isso também é muito importante, para nós não agravarmos ainda mais a nossa situação. Porque se nós reclamamos, se nós esbravejamos, se nós praguejamos, se nós somos maledicentes, nós vamos piorar ainda mais e não vai resolver o nosso problema. É mais ou menos quando há aquela tempestade, há muitos raios, nós não esperamos passar a tempestade para depois sairmos à rua? É mais ou menos isso. Vamos ficar calmos, serenos, sabendo que essa tempestade, sabendo que aquele momento de caos, certamente irá passar. A oração também, como nós já falamos, é muito importante, porque é através da oração que nós vamos abrir as portas do nosso coração para a ajuda do plano espiritual. E também o serviço, a caridade. E quando nós falamos em caridade, não é só nós darmos dinheiro, uma esmola para o irmão necessitado, não. É nós darmos aquilo que nós temos de melhor. Nós darmos um minuto da nossa atenção para o nosso colega de trabalho, para o nosso parente, para o nosso amigo, que muitas vezes precisa desabafar algum problema, um minuto que seja, mas isso já vai trazer enorme bem. É nós sermos mais educados, mais gentis, nós darmos um bom dia para o nosso próximo, nós sermos mais pacientes no trânsito, por exemplo. É através de pequenas atitudes, de bons gestos, que nós vamos também estar sendo caridosos. Essa é a caridade. Muitas vezes, quando nós nos dispomos a ir em auxílio ao próximo, nós percebemos que a dor do outro, a cruz que o outro carrega, é tão mais pesada que a nossa, é tão mais difícil. E aí nós paramos de reclamar um pouco dos nossos problemas. E esses nossos amigos, muitas vezes, eles nos dão uma lição de vida. Porque eles passam por problemas, muitas vezes, bem mais graves, mas eles continuam com um sorriso no rosto, eles continuam confiantes em Deus e em Jesus, fazendo as suas orações e seguindo o seu caminho, sabendo que este momento irá passar. A respeito da caridade, vamos nos lembrar também da importância do perdão, de nós perdoarmos o nosso próximo. Muitas vezes, aquele nosso parente, amigo, colega de trabalho, que fez algo que nós não gostamos, que nos maltratou, que nos prejudicou. Muitas vezes ele fez aquilo porque ele não tinha o conhecimento que nós estamos tendo agora. Nós também já erramos lá atrás e pedimos o perdão do nosso próximo. Então vamos procurar perdoar, porque o perdão nos liberta, o perdão deixa o nosso coração mais leve, mais tranquilo, mais sereno, para nós nos aproximarmos de Deus. Jesus já nos disse que nós devemos perdoar cada ofensa. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, o perdão, ele é ilimitado, ele é incondicional. E nós precisamos trabalhar essa questão no nosso dia a dia. O perdão, muitas vezes nós não vamos conseguir esquecer aquele mau ato praticado. Mas, se nós já não guardarmos mágoa, rancor, raiva em nossos corações, isso nós já estamos perdoando. E com o tempo, certamente que nós vamos até mesmo esquecer aquilo que aconteceu. O perdão também, para conseguirmos perdoar, ao invés de focarmos naquele ato infeliz que o nosso irmão praticou, vamos procurar ver as boas qualidades que essa pessoa tem. A partir do momento que nós mudamos o foco, que nós deixamos de lado aquele ato e abrimos o nosso horizonte e vemos muito além disso, nós vamos ver que aquela pessoa tem muitas qualidades. É uma boa pessoa
teve um momento infeliz? Assim como nós também não somos perfeitos, nós temos também as nossas ervas daninhas, não é mesmo? Que nós precisamos arrancar dos nossos corações. Então vamos trabalhar essa questão também no nosso dia a dia, nos esforçando. Se estamos com dificuldade em perdoar alguém, como ontem até foi feita uma pergunta por um internauta, se estamos com essa dificuldade, vamos fazer também uma prece para que Jesus, para que Deus, os amigos espirituais, nos auxiliem, para que eles abram os nossos corações, para que nós consigamos perdoar esse nosso próximo. E, meus amigos, quando nós conseguimos fazer isso, isso traz tanta paz, tanta alegria nos nossos corações, nós nos sentimos mais calmos, mais tranquilos, mais serenos. E certamente que nós vamos nos dirigir a Deus de uma outra maneira. Então, meus amigos, que nós possamos encarar a dor a partir de agora de uma outra maneira. Sabendo que muitas vezes aquele processo pelo qual nós precisamos passar, ele vai ser temporário, em primeiro lugar. Em segundo, ele é necessário para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. E não vamos nos esquecer também que através da mudança das nossas atitudes, dos nossos pensamentos a partir de agora, nós podemos afastar muitas dores no nosso caminho, muitas. Podemos sim ser felizes, vivermos bem, vivermos alegre neste mundo mesmo. E, ainda que eventualmente surja alguma dor, da qual ninguém está livre, todos nós estamos sujeitos, certamente que quando ela surgir, nós vamos estar mais equilibrados, vamos estar mais fortes para passarmos por este momento, para passarmos e continuarmos na nossa caminhada. É mais ou menos quando nós estamos dirigindo diante daquela estrada, de uma tempestade, à noite, aquela estrada escura, mas se há aqueles olhos de gato no chão, nós conseguimos seguir o nosso caminho, até que essa tempestade passa, até que surge o dia para nos mostrar que sempre é possível um recomeço. Então esses olhos de gato em nossas vidas são as palavras de Jesus, são os seus ensinamentos que nós precisamos nos esforçar para colocá-los em prática no nosso dia a dia. Muita paz a todos e uma excelente semana. Graças a Deus. Bom dia a todos aí, para quem ainda não viu. Bom, agora a gente abre para as perguntas, né? Vamos começar com o internauta. O João Alencar fez uma pergunta aí para a gente. Apesar da pergunta não estar focada no tema, a gente sempre abre para as questões que às vezes a pessoa tem dúvida. E a pergunta dele é: o espírito tem sexo? Nossa. Bom, enfim, quando nós reencarnamos, nós temos, né? Tem um homem, a mulher. Nós muitas vezes estagiamos, né, em determinado sexo. Mas, quando nós vamos para o plano espiritual, muitas vezes nós precisamos estagiar pelos dois sexos. Né? Precisamos passar por aquele momento, né, da masculinidade e depois também da feminilidade. Então, na verdade, eu acho que, enquanto espírito, não esse sexo que nós entendemos aqui, né? Não sei se você quiser complementar alguma coisa. Isso está corretíssimo. Se a gente for ver nas obras do Kardec, pergunta como essa é feita constantemente. Lá para Kardec tinha essa dúvida também. Os espíritos falam que o sexo é necessário na vida material para ver a troca realmente entre os espíritos. Na vida espiritual, nós levamos as condições terrenas. É por isso que quem vê o filme do André Luiz vai ver que ele mantém a condição masculina. Mas não é o sexo masculino do espírito. Ele mantém a condição masculina porque ele esteve encarnado como homem. Muitas das vezes o espírito volta depois e vem com uma reencarnação feminina. Normal. Quando ele volta para o espiritual, ele mantém aquela condição feminina por aquele tempo. Até uma próxima encarnação que houver necessidade. Óbvio, né, Luiz, que não é constante, a uma hora vem um homem, uma hora vem mulher. Depende da necessidade do espírito, porque tudo é aprendizado.
É isso que acontece. Isso explica também casos em que muitos espíritos vêm com uma condição muito mais... não é... Ele vem com muitas encarnações femininas e depois ele encarna no corpo masculino. Esse espírito, ele vai trazer as condições femininas por causa das encarnações anteriores. Isso é natural. Assim como o espírito vem com muitas encarnações masculinas e depois ele vem encarnando no corpo feminino. Ele traz as condições femininas do passado que, obviamente, estão dentro da inconsciência dele. Por isso que muitas pessoas encarnadas traz ademanes, ou seja, jeito masculinizados numa mulher, ou jeito feminado num homem. Isso é natural. O próprio espírito está aprendendo aí nesse caso. Exatamente. E conforme o espírito vai estagiando nessa condição, né, homem, mulher, ele vai desempenhando essas características masculinas, femininas, e lá na frente, na verdade, não é essa distinção, né, no espírito. Ele já traz em si todas essas características, né, masculinas e femininas. Acho que se alguém tiver alguma dúvida com relação, também a gente pode depois ir no livro dos espíritos e complementar aí. E também agora a gente abre aí para o nosso público que sempre participa. Alguém que é do tema, ou mesmo alguma coisa que está ligado ao que foi falado, não tem problema nenhum. O pessoal está tranquilo, né? A questão do SOS que o Luiz falou, interessante porque esse termo foi criado acho que na Primeira Guerra Mundial. O pessoal eles iam morrer, na verdade, os soldados, então eles passaram save or solve, ou seja, eles iam morrer, mas eles queriam que regressasse os corpos. Por quê? Salve nossas almas, o termo SOS. Eles não estavam preocupados mais em sair vivos de lá, mas eles estavam preocupados em voltar pelo menos em corpo para a casa deles. E o termo criou história, né? Tanto que se é usado até hoje o SOS. É verdade. Tranquilos? Então, ninguém quer perguntar nada. Hoje estamos tranquilos. Ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Acredito que entenderam sim, tranquilo. Bom, então... Bom, muito obrigado a todos e uma excelente semana. Então agora a gente continua, a partir de agora, né? Indo para a segunda e última parte do trabalho, que agora a gente vai começar as vibrações e depois nos preparamos aí para o passe. Então vamos fechando nossos olhos e já com o pensamento, com uma vibração gostosa, harmonizada, vamos então elevando o pensamento ao alto, vibrando por nosso orbe, nosso planeta. Que uma grande luz o envolva, luz de amor, de paz, de tranquilidade. Luz essa que vai em todos os lares, lares que passam por dor, lares que passam por necessidades, sejam físicas, sejam emocionais, qualquer tipo, para que essas pessoas consigam ter o alento, consigam ter a esperança da melhora. Vibrando então nesse momento para todas essas famílias, essas pessoas nas ruas, nesses lares no abandono, para que elas consigam ter o equilíbrio necessário para passar por esse momento de privação. Vamos vibrando pela nossa nação e por todas as outras também, para que possamos evoluir, crescer, aprender uns com os outros, independente da língua, independente da raça, da nacionalidade ou do sexo. Estamos todos aqui em aprendizado. Vibrando então um grande amor por todo o planeta, nesse momento. Que assim seja.